Netanyahu diz que Israel não pretende ocupar Gaza, poucas horas depois de Tel Aviv ter concordado com pausas humanitárias diárias. Primeiro dia de Fórum de Paris para a Paz, com o espectro da guerra a pairar. Macron quer solidariedade internacional para evitar escalada de conflitos. Quase um terço dos habitats degradados têm de estar recuperados nos próximos 7 anos. Bruxelas aprova a polémica lei da restauração da natureza. Israel não pretende ocupar Gaza. A afirmação foi feita pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu numa entrevista na qual precisou que é preciso encontrar um governo civil para o enclave palestiniano. As declarações foram feitas poucas horas depois de Tel Aviv ter concordado com pausas humanitárias diárias de 4 horas para permitir a entrada de assistência na faixa de Gaza, uma decisão felicitada pela ONU e pelos Estados Unidos. Esta quinta-feira, um representante do braço armado da Jihad Islâmica anunciou que o grupo está pronto para libertar 2 reféns, uma mulher de 77 anos e um rapaz de 12 anos, por motivos humanitários. Também ontem, rebeldes hutis do Iêmen dizem ter lançado uma série de mísseis em direção ao porto de Eilat, no sul de Israel. Eco da guerra na faixa de Gaza, a situação está cada vez mais tensa na Cisjordânia. As forças israelitas lançaram um raid de várias horas na cidade de Jenin, uma operação militar que se saldou na morte de pelo menos 14 palestinianos e outros 20 feridos. Na faixa de Gaza, as salas de aula assumiram um papel mais importante que nunca, não só para preparar o futuro, mas também para se proteger no presente. As escolas funcionam como refúgio, mas não estão imunes aos bombardeamentos e já mais de 130 professores perderam a vida. Em conversa com a Euronews, Osama Tabs admite que ainda não acredita no que está a acontecer. وأخرج منها يعني بعد 5 أو 6 ساعات من العمل وأعود إليها كل يوم هكذا. Há mais de um mês que a professora está fechada na sala de aula com a família e alguns alunos. A turma já não está completa. واليوم تقريبا صار لنا 31 يوم يعني وأنا في المدرسة ليل مع نهار. ليس فقط هو كمركز إيواء إنها ضمت المهجرين أو النازحين من أفراد قطاع غزة، ولكن الأمر كمان تعدى لطالباتي. أنا فقدت الكثير من طالباتي التي كنت أدرسهن استشهدنا في القصف اللي هو قصف الاحتلال الإسرائيلي. O território contava com mais de 625 mil estudantes. A grande maioria não tem agora acesso a qualquer tipo de ensino. كنا لابسين أنا وأخوتي ورايحين على المدرسة وبعدين طلعوا الصواريخ بدل ما نيجي نتعلم أجينا على المدرسة هنا أنا وأهلي وعماتي. أنا كنت أروح على مدرستي اللي أتعلم وأقعد مع الأساتذة وأقعد وأتعلم وأتثقف، مش زي الآن أجي على المدرسة كمركز لواء لا في مية ولا كهرب والحياة صعبة جدا. Entre os bombardeamentos, as crianças fazem os possíveis para continuar a sê-lo. Uma tarefa que não é fácil, numa guerra que já matou mais de 4.500 crianças, de acordo com os números avançados pelo Hamas. A Europa recordou a Noite dos Cristais nas últimas horas desta quinta-feira. Há 85 anos, os nazis mataram dezenas de judeus, incendiaram sinagogas e destruíram casas, hospitais e escolas. Os vidros partidos que enchiam as ruas depois do ataque deram o nome à Noite dos Cristais. We are scared that something will happen to us. We never know. And the anti-Semitism has risen with the time, with the conflict. But we don't fear. We have no fear of going out with the kippot. We have no fear of going out with the tzitzit and with the flag and representing our country, our society, our people, our nation. Em várias cidades da Alemanha e da Áustria realizaram-se marchas noturnas em memória dos judeus assassinados na noite que marcou o início do Holocausto. Também foi prestada homenagem noutros países europeus, como a Dinamarca, os Países Baixos e o Reino Unido. Em Londres, o rei Carlos esteve presente na cerimónia.
Arrancou esta sexta-feira o Fórum de Paris para a Paz 2023. Representantes de diversos países, organizações internacionais e não governamentais, entre outros, estão reunidos na capital francesa, naquela que é a sexta edição da Cimeira. Aos presentes, o presidente francês frisava que o atual panorama obriga à solidariedade. Tout est lié. Et qu'aujourd'hui, on a des pays très vulnérables qui, si on ne les aide pas par la solidarité internationale, seront entraînés par le conflit qui est en cours. Si nous voulons être crédibles, on doit être crédibles sur deux sujets. La solidarité financière, comment mobilise-t-on plus de puissance de feu financière, et comment veille-t-on à ce que l'on ne soit pas confronté à un monde où quelques-uns décident pour les autres. Já o secretário-geral da ONU, outro dos intervenientes neste primeiro dia de Cimeira, defendia que é preciso combater as causas profundas dos conflitos e impedir que as sementes da guerra germinem. A violência irrompeu diante da sede do Partido Socialista Espanhol, em Madrid, depois de Pedro Sánchez ter fechado o acordo com os separatistas catalães esta quinta-feira. A oposição acusa o chefe de governo interino de estar disposto a tudo para permanecer no poder. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. Estamos hablando de ceder un chantaje. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Y por lo tanto comienza um período negro na história da Espanha. O acordo com o partido Juntos pela Catalunha, liderado por Carles Puigdemont, inclui uma futura amnistia para os catalães que lutaram pela independência da região. O governo de coligação deve ser formalmente aprovado até 27 de novembro. O noroeste de França prepara-se para enfrentar novas inundações face às previsões de chuvas torrenciais anunciadas para os próximos dias. Da Normandia a Pas-de-Calais, várias localidades continuam invadidas pelas águas na sequência da passagem recente da tempestade Ciarán. Vários departamentos franceses mantêm-se em alerta vermelho com precipitações anunciadas de até 90 mm por hora. Equipas de emergência têm estado a reforçar represas e evacuaram algumas comunidades por precaução. Parlamento Europeu, Conselho e Comissão Europeia chegaram esta quinta-feira a acordo sobre a polémica Lei de Restauração da Natureza. O texto obriga os Estados-membros a implementar medidas para recuperar a natureza em quase 1/3 das áreas terrestres e marinhas nos próximos 7 anos. 90% dos habitats têm de estar reabilitados até 2050. Numa primeira reação, associações ambientalistas dizem que a lei fica muito aquém do que é necessário, mas é ainda assim um passo crucial para a preservação da biodiversidade. A Austrália ofereceu-se para ajudar os residentes do arquipélago de Tuvalu a escapar à subida dos mares e ao aumento das tempestades resultantes das alterações climáticas. Canberra aceitará anualmente 280 imigrantes da nação insular, aumentando também as ajudas financeiras ao arquipélago de 11.000 habitantes. O acordo inclui ainda financiamento adicional para o projeto de adaptação costeira de Tuvalu e assistência militar com base em questões de segurança, o que se traduz numa parceria bilateral inovadora. Os Estados Unidos aprovaram a primeira vacina contra o chikungunya, desenvolvida pelo grupo europeu Valneva. A transmissão do vírus para as pessoas ocorre através da picada de mosquitos infectados. Os sintomas são febre alta e dores articulares graves, que podem durar meses. No entanto, as mortes são raras. A doença ocorre sobretudo em regiões tropicais, nomeadamente em partes do continente americano. O Vaticano fez saber que os fiéis transexuais podem ser batizados e servir como padrinhos ou madrinhas no sacramento do batismo. O esclarecimento foi publicado num texto da Santa Sé em resposta a dúvidas colocadas por um bispo brasileiro. O Vaticano impõe como condição, sem dar mais detalhes, que não existam situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientar os fiéis. O Vaticano também não se opõe ao batismo de crianças de casais do mesmo sexo, desde que esteja prevista uma educação cristã. A
Hachiko é para os japoneses o símbolo da fidelidade canina. O cão, que teria feito 100 anos esta sexta-feira, foi especialmente celebrado junto à estátua que lhe rende homenagem em Shibuya. Em 1925, o dono de Hachiko morreu repentinamente no trabalho. O cão, que o esperava todos os dias na estação de comboios, nunca deixou de o fazer. Recusou todas as tentativas de adoção e, quando era levado para um sítio diferente, acabava por voltar à estação de comboios. Fê-lo durante mais de 9 anos, até à sua morte em 1935. Monica Bellucci foi a convidada especial do 64º Festival de Cinema de Salónica, na Grécia. A aclamada atriz italiana foi galardoada com o prémio honorário Golden Alexander antes da projeção do filme Malena, de 2000. Em conferência de imprensa, Bellucci falava de um outro, também apresentado no festival, uma homenagem a Maria Callas. I'm so grateful to this amazing artist, Maria Callas. Because I have to say that, as I say all the time, what really moved me to this project is the duality of Maria Callas. Because she was a diva, a divinity, a donna's immense talent, and at the same time she was a woman with a simple heart. Um filme que, segundo a intérprete, é mais sobre Maria do que sobre Callas. Respondendo a perguntas do público, Monica Bellucci falou sobre o lugar das mulheres no panorama cinematográfico moderno e na possibilidade de passar para trás da câmara.